Saudações a todos! Eu sou José Vicente e este é o podcast da Frente Parlamentar Mista do Serviço Público. Apresento agora um resumo das notícias da semana. E olha que, apesar do feriado, a semana foi agitada em Brasília. Então, vamos às notícias. Ações da Frente. Continuamos atuando para impedir o andamento da reforma administrativa. Com o trabalho realizado pela Frente, em parceria com as centrais sindicais e entidades de classe pressionando os parlamentares indecisos, conseguimos virar votos contra a PEC 32. Precisamos continuar com a pressão e a mobilização diária. Ainda dá tempo de barrar essa tentativa de desmonte do Estado. Além da reforma administrativa, os esforços foram focados nas mobilizações pelo Fora Bolsonaro, no dia 7 de setembro, promovido pela 27ª edição do Grito dos Excluídos, que movimentaram as ruas de todo o país. É claro, Fora Bolsonaro! Na quarta-feira, foi realizada a 56ª reunião da Frente, com as suas mais de 80 entidades parceiras para avaliar as mobilizações e definir estratégias na luta contra a PEC 32. Reconhecimentos. Todos os coordenadores da Frente estão concorrendo ao Prêmio Congresso em Foco 2021. Os deputados Alice Portugal, PCdoB da Bahia, Danilo Cabral, PSB de Pernambuco, Paulo Ramos, PDT do Rio de Janeiro, e Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, e os senadores Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, e Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte. Para votar, basta acessar o site www.premio.congressoemfoco.com.br e votar em nossos representantes até o dia 30 de setembro. Participe! 7 de setembro. O dia da independência foi temeroso. A frequente ameaça de golpe assusta os brasileiros e o mundo. Na data foram realizados os atos Fora Bolsonaro e a 27ª edição do Grito dos Excluídos. A oposição esteve presente para defender a democracia e o povo brasileiro e repudiaram a ofensiva autoritária de Bolsonaro e seus apoiadores, com pautas como o militarismo, o voto impresso e o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Que vergonha, que palhaçada. Bom. Após críticas de diversos representantes da sociedade à postura do presidente, Jair Bolsonaro divulgou uma carta em que afirma não ter tido nenhuma intenção de agredir quaisquer dos poderes durante suas manifestações no dia 7 de setembro e que suas palavras, por vezes contundentes, decorreram do calor do momento. A divulgação da declaração foi um conselho a Bolsonaro do ex-presidente Michel Temer. Que papelão! O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, cancelou as reuniões do Senado após as inúmeras ameaças bolsonaristas ocorridas no 7 de setembro. Além disso, o presidente Jair Bolsonaro editou medida provisória para alterar o Marco Civil da Internet, apelidada de MP das Fake News, na véspera dos atos de 7 de setembro. A medida foi um aceno à militância digital bolsonarista, que tem sido alvo de remoções de conteúdos e contas, sob a acusação de propagar mentiras. O texto enviado ao Congresso pelo presidente da República dificulta justamente a atuação das redes para apagar informações compartilhadas por usuários. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, comunicou a aliados que deve devolver a medida provisória e que pretende se basear em parecer da Advocacia Geral da Casa sobre o tema, para justificar a decisão, alegando que a proposta dá margem para o cometimento de crimes nas redes sociais. Estamos de olho, hein? E na sexta-feira, dia 10, realizamos com sucesso a Assembleia Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Setor Público e Empresas Estatais, junto com as centrais sindicais, com o objetivo de organizar os próximos passos da luta contra a reforma administrativa. Nosso trabalho é árduo e contínuo. Não teremos descanso enquanto não derrotarmos a PEC 32 e garantirmos os serviços públicos para a população brasileira.
Vamos falar agora sobre a causa indígena. Na sexta-feira, ocorreu a segunda Marcha Nacional das Mulheres Indígenas, com a participação de 5.000 mulheres de mais de 172 etnias indígenas. Com faixas contra o governo federal e pela manutenção de seus direitos constitucionais, o grupo deixou o acampamento e seguiu em caminhada pelo eixo monumental até a Avenida W3 Sul, de onde foi para a Praça do Compromisso. Na praça, o grupo homenageou a memória do índio Pataxó Galdino Jesus dos Santos, morto no local por 5 jovens de classe média que em 1997 atearam fogo em seu corpo. Durante o ato, um boneco alusivo ao presidente Jair Bolsonaro foi queimado. A marcha pela região central de Brasília estava prevista para o dia 9, mas, por segurança, os coordenadores decidiram adiá-la. Ainda por segurança, os indígenas optaram por caminhar até a Praça do Compromisso e não mais até a Praça dos Três Poderes, para evitar confronto com vários grupos bolsonaristas que permaneceram em Brasília intimidando e causando pânico e terror, com atos violentos e até tentativa de invasão ao Ministério da Saúde, onde 6 jornalistas se abrigaram após serem hostilizados. Que lástima! A que ponto chegamos? Marco temporal. O Supremo suspendeu o julgamento sobre a demarcação das terras indígenas e volta a discutir o assunto na semana que vem com o voto do ministro Nunes Marques. O relator Edson Fachin se posicionou contra o marco temporal, o que causou grande comoção entre os índios. O STF precisa ouvir a população brasileira e os povos indígenas e garantir o cumprimento da Constituição Brasileira de 1988 e enterrar de vez a tese ruralista do marco temporal. As terras são direito dos povos originários. CPI da Covid. O Tribunal de Contas da União suspendeu o aditivo do contrato que autorizou o Ministério da Saúde a pagar 18 vezes mais pelo serviço de transporte de insumos da VTC Log. Para os técnicos do TCU, há indícios de tentativa de fraude. Próxima semana. Retomamos as nossas ações semanais, com a 57ª reunião e o tuitaço na segunda-feira. O programa Conversa na Frente, na terça-feira, e diversas ações digitais nas redes sociais. Acompanhe! Também convidamos a todos para participar conosco nas mobilizações presenciais e atos nacionais contra a PEC 32, junto com as centrais sindicais, nos dias 14, 15 e 16 de setembro. Precisamos aproveitar os últimos dias de discussão da reforma administrativa na comissão especial para aumentar ainda mais a pressão e virar mais votos dos parlamentares. Participe das mobilizações, nos acompanhe nas redes sociais e entre em contato com os parlamentares acessando o observatório na nossa página frenteparlamentardoserviçopúblico.org. O momento é decisivo e contamos com a participação da sociedade, que é imprescindível, é fundamental. Não se esqueçam, fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Seguimos firmes e atentos na defesa do povo brasileiro. Nos acompanhe nas nossas redes sociais. Juntos somos mais fortes. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe o link. Eu sou José Vicente e sinto vergonha do presidente. Agradeço pela sua disponibilidade em me ouvir. Uma boa semana e até o próximo podcast.